bom dia! Sextou aqui na IPP TV, sextou aqui no Tudo Mais. E aí, como é que tá sendo a sua sexta-feira? Encerrando a semana assim, bem mesmo ou bem, né? Nada de... A gente tem batalhas, né? A gente tem dificuldades no nosso dia, mas comente aqui como é que tá sendo o seu dia, como é que foi o seu amanhecer hoje. Olha, não é fácil, né? O friozinho, são muitos desafios, né? Sair da cama nesse friozinho, já começa por aí a batalha, né? Mas é assim mesmo, faz parte, gente. Nós começamos a nossa sexta-feira com a nossa frase. Nestes dias de complexo de culpa, talvez a mais gloriosa palavra da nossa língua seja perdão. Essa frase é do Billy Graham, fica aí pra gente meditar, né? Tem tantas coisas acontecendo e talvez, né, a gente tenha que pensar ali, orar para Deus nos auxiliar nesse momento, né? Por falar em palavra que saia da nossa língua, o tema da nossa entrevista de hoje será justamente esse, né? Como falar, né? Às vezes a gente tem dificuldade de se comportar ali no trabalho, na família, como lidar com alguns tipos de falas, de discussões, mas como a gente pode conversar, dialogar, sem que haja contenda, sem que haja intrigas, ofensas. É um desafio para a gente trazer isso para o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente familiar, mas hoje a nossa querida Sandra Paiva vai estar aqui com a gente para a gente ter esse bate-papo. Então, pode chegar, que ainda dá tempo, né? Daqui a pouco nós teremos essa conversa, mas antes temos muitas coisas aqui preparadas para você. E uma delas a gente sempre tem a ajuda do nosso querido Dr. Benedito, né, Amorim, que ele fala sobre essas questões de dores que a gente tem no corpo, como lidar. E aí ele vai falar de um tema hoje muito interessante, que é aquela fisgada na nuca, sabe? A fisgada que a gente tem na nuca. Às vezes a gente fica tão preocupada, né, querendo entender que dor é essa, o que está acontecendo. Será que é tipo um AVC, um aneurisma? Tantas coisas que passam na nossa cabeça e a gente tem que ter atenção mesmo para nossa saúde, né? Então, Benê Amorim agora com você dando essa dica aí, um alerta. Já aconteceu de você alguma vez sentir uma dor, um choque, uma fisgada muito forte aqui na nuca e pensar, nossa, tô tendo um AVC? Será que tem relação com o AVC? Ou algo grave no seu cérebro? Fique ligado em mais um vídeo do canal Dr. Benê Amorim. Olá, agradeço por você estar aqui com a gente em mais um vídeo do canal e contribua com o canal compartilhando ou clicando aí no botão de se inscrever. Se inscreva e ative o sininho para receber notificação de mais vídeos na área de neuro, hipnose, dor. Hoje nós vamos falar com você sobre uma dor que geralmente assusta muitas pessoas. Uma dor que comumente ela acontece em uma fisgada muito forte que vem da nuca para a cabeça. E muitas pessoas chegam no consultório com medo ou às vezes pensando que estão tendo algum tipo de AVC e procuram ajuda para esclarecer melhor se há algum risco envolvido nisso ou não. Bem, isso se trata muito provavelmente de uma neuralgia occipital ou também uma neuralgia de Arnold. Nessa região aqui da nuca existe um par de nervos, que são dois nervos principais, o nervo grande e o pequeno nervo occipital, e que eles saem daqui da região da coluna, da nossa cervical e caminham paralelo um com o outro em direção ao topo da cabeça. Nesse trajeto, esses nervos, eles passam no meio de alguns músculos e algumas vezes, ou por má postura, ou por compressão, por tensão muscular, esse músculo ele pode comprimir o nervo e dar algum tipo de dor. Mas há uma parte desses pacientes onde não existe essa contratura. E o próprio nervo, ele dispara uma sensação de choque muito forte. Normalmente são dores que vêm assim do nada, são dores que a gente chama de dores paroxísticas, onde elas, sem nenhuma causa, nada que o paciente possa ter feito, essas dores vêm e elas são muito fortes. E pode acabar vindo em uma sequência de fisgadas e choques, fazendo com que o paciente fique completamente atordoado ou então incapacitado, querendo ficar de boa ali quietinho. E às vezes pode até ser confundido como uma enxaqueca. Mas é bem característico porque essa dor ela tem um padrão de ser justamente nessa fisgada, nesse choque. E é sempre localizado aqui na região da nuca, podendo vir até aqui o topo da cabeça.
Às vezes, esses pacientes eles podem até queixar de formigamento ou sensação de calor na cabeça, mas a sensação do choque da fisgada realmente ela é mais evidente. Essa é uma dor que ela é extracraniana, ou seja, ela não é produzida lá dentro do cérebro, por estruturas dentro da nossa caixa craniana. É uma dor superficial, dor aqui da região do couro cabeludo. Não tem relação dessa dor com pressão alta, não tem relação dessa dor com aneurisma, não com AVC e nenhuma dessas outras situações que geralmente levam as pessoas a procurar um médico para maiores esclarecimentos. Essa dor, ela, quando acontece de forma inesperada, sem uma causa, sem um fator desencadeante, às vezes é mais difícil, porque quando você tem, por exemplo, pessoas que trabalham frente ao computador, ficam muito tempo ali na frente do computador, com postura sentado, acaba levando a maiores tensões aqui na região do núcleo e facilmente você consegue, controlando essas causas, diminuir a ocorrência das dores. Mas às vezes o paciente está de boa, não faz nada assim de diferente e essa dor acaba acontecendo. Esse é um tipo de dor que normalmente a gente pode tratar com o uso de alguns relaxantes musculares para poder diminuir a tensão da musculatura da nuca, ou até mesmo o uso de medicamentos controlados, como alguns anticonvulsivantes, que fazem com que o próprio nervo ele diminua esses disparos desses choques. Em algumas situações onde isso é mais difícil, mesmo com medicação, a gente pode fazer outras coisas. Há a possibilidade de você fazer um bloqueio anestésico, uma infiltração com anestésico próximo ao nervo, onde isso faz com que ele dessensibilize e aí a gente consiga cortar esse ciclo de dor. Ou até mesmo outros procedimentos ainda menos invasivos, como radiofrequência. Existe um procedimento onde, através de aplicação de corrente elétrica, em alguns pontos aqui da região da nuca, a gente consegue também modular esse nervo. Em casos assim mais refratários, a gente tem ainda a opção de implante de sistemas de neuromodulação, onde você coloca alguns eletrodos aqui na região da nuca ligados a uma bateria, como se fosse um marca-passo, e isso fica dando uma descarga elétrica que vai modular e vai fazer com que o nervo ele pare de ter essas descargas. Então existe uma série grande de meios que você pode também controlar. Quando a dor é de origem muscular, postural, é claro que você, além da medicação, você pode contar com acupuntura, técnicas de relaxamento, yoga, meditação, auto-hipnose ou até mesmo fisioterapia. Alguns tipos de fisioterapia para controle da dor, para correção de postura, se está relacionado com um problema postural. Mas, respondendo a pergunta principal, será que tem relação realmente com AVC? Não. Normalmente essa dor ela pode, pela dor em si, aumentar a pressão arterial, mas a pressão arterial ela não necessariamente causa esse tipo de dor. E também não tem relação com AVC, aneurisma e outras doenças mais graves intracranianas. Então, se esse vídeo ajudou você a esclarecer algumas dúvidas sobre esse tipo de dor, compartilha, espalhe esse vídeo com outras pessoas que você conheça, que tem o mesmo tipo de problema e que possam se beneficiar dessa informação. E na dúvida, procure um médico, procure um especialista, porque existem várias formas de você melhorar a sua qualidade de vida e não precisa ficar convivendo com esse tipo de dor. Então, essa é a mensagem do nosso vídeo de hoje e já deixa o seu like aí se gostou, compartilha e nos vemos em um próximo vídeo no canal do Dr. Benê Amorim. Até mais! Muito bom esse esclarecimento, essa explicação, E fico alerta, Sentindo a dor, o que será? Procure a ajuda de um profissional da saúde. Se cuide. A Delva colocou aqui que ela sente essa dor quando a pressão está alta. E ela já aproveitou e deixou um bom dia para toda a equipe do Tudo Mais aqui da IPPTV. Muito bom, Delva. Obrigada por ter a sua participação. E agora, tem uma notícia que chamou a atenção nas redes. E, assim, foi um exemplo de honestidade que está se espalhando, virou até notícia, viu? O jovem Matias Paulucci, de 35 anos, ele está desempregado, se tornou a sensação da semana na Argentina após realizar uma ação considerada inusitada nos dias de hoje. Ele estava se abrigando da chuva em um ponto de ônibus quando viu um motociclista deixar cair uma bolsa que tinha alguns itens de criança e dinheiro. De acordo com o portal Contexto Tucumã, onde fez a notícia, Paulucci tentou alcançar o piloto, mas não teve sucesso.
Ao chegar em casa, foi investigar melhor o que havia na bolsa e percebeu que tinha uma quantia alta em dinheiro. Ao todo, a bolsa continha 2,5 milhões de pesos, aproximadamente, valor da Argentina, o dinheiro, aproximadamente 90 mil reais, gente. Matias decidiu encontrar os donos do dinheiro para devolvê-lo e ele foi até um posto de combustíveis e conseguiu coletar informações sobre o dono da bolsa e conseguiu devolver todo o dinheiro e pertences. Ao conversar com o piloto da moto, que havia deixado o dinheiro cair, Matias descobriu que a quantia, gente, estava destinada ao tratamento de uma criança que estava doente. E disseram que eles haviam vendido uma motocicleta e parte de um terreno para arrecadar o valor para ajudar no tratamento de um dos seus filhos que está muito, muito doente. Então, fica aí pra gente essa notícia, essa informação aí pra gente poder ver, né, que sim, ainda temos bons exemplos de honestidade, ainda assim nós podemos nos animar com histórias com finais como esse, né, ainda mais porque ele conseguiu encontrar o dono, às vezes não consegue, mas ele conseguiu e com certeza esse dinheiro tinha um propósito e de fato, né, pode ali acabar, foi para ajudar mesmo para que acontecesse. Mas também você vê como uma ação dessa que repercutiu, está espalhado em diversos sites de notícias aí, e que a gente pode ver e se alegrar, se inspirar, isso com certeza deve estar tocando muitas vidas, né? Deus tem propósito em tudo o que Ele faz. E nós nos alegramos com essas boas notícias, nos alegramos com esses acontecimentos, assim, não é mesmo? Quero mandar um abraço especial para Elda Vasconcelos, para Delva, para Cleide Rocha, bom dia, Tainá, diretamente de Camancã, da Igreja Presbiteriana Léo Ventura, e o Marcos Alvarenga, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Deus é maravilhoso, é sim, a Delva colocou que belo exemplo deixado aí para todos nós, ainda mais nessa manhã de sexta-feira, a gente poder já começar o dia com uma história dessa, né? Manda um abraço para nossa querida Geralda, a Marlene, a paz, bom dia, irmãos, peço oração pela vida e por todos da família. A Delva também está aqui na outra live, a Marlene e o Ivan Fidelis. Um beijo para vocês, que Deus abençoe e continue ligadinho aqui que tem muita coisa boa para acontecer. E agora, gente, você sabe que neste fim de semana nós teremos o aniversário da SAF. E logo mais nós vamos falar um pouquinho sobre como será comemorado essa data aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós vamos saber já já qual é a programação especial para este domingo em comemoração dessa data. Então fique ligadinho que já já tem mais informações para vocês. E é claro, nós temos o nosso merchan aqui, queridíssimo parceiro da Finger Morumbi, tá aqui na telinha, já para você marcar, memorizar, você mesmo que está com planos de investir em decoração, em móveis novos para sua casa e que precisam ter aquele tamanho exato, aquela dimensão maior, mais alta, mais profundo, a cor. Sabe quando você precisa de uma coisa muito específica? Ou você planeja, sonha com algo muito legal que funcione dentro do seu ambiente? Então, a Finger Morumbi, eles são responsáveis por realizar esse sonho. Então, conheça um pouquinho mais dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Informações aqui na telinha. Site fingermorumbi.com.br, Instagram, @fingermorumbi. WhatsApp tem também, 011, que é aqui em São Paulo, 99018-7891. Pensou em móveis planejados, pensou em Finger Morumbi.
E olha, em breve, essa semana, você vai acompanhar uma matéria muito especial, porque eles têm novidades e a nossa equipe esteve presente lá acompanhando esse momento. Então, Matheus Santos foi até lá, então logo mais você também vê novidades dessa empresa que tem feito muita diferença na vida de muita gente, sendo grandes parceiros ali nesse momento tão delicado e especial, que é a hora da gente fazer uma decoração da nossa casa ou do trabalho, né? A gente sempre procura a gente para fazer um projeto legal, hein? E agora nós vamos lá, sabe para onde nós vamos? Juntinhos, você e eu, nós vamos lá para Moçambique, é isso mesmo. Nós vamos continuar essa viagem em Moçambique para conhecer o trabalho missionário que é feito lá. E quem vai nos apresentar agora é o Cezinha Seabra. Então vamos juntos embarcar aí nessa viagem. Estamos indo na direção norte de Nampula, um bairro de Namiep, um bairro extremamente muçulmano, extremamente pobre, miserável, onde há 2 anos atrás um pastor me procurou pedindo para dar um socorro que a igreja tinha sido desintegrada. Os líderes tinham brigado por falta de prestação de contas financeiras, adultério, drogas, feitiçaria, e eu comecei a apoiar esse trabalho e tentar reimplantar essa igreja nesse bairro de Namiep. Então, nós vamos conhecer o trabalho agora e vocês vão ver o que Deus está fazendo nesse lugar aí. Atualmente aqui na igreja de Namiep nós temos aproximadamente uns 40 membros. Pessoas que realmente estão comprometidas com o andamento da igreja. Nós já conseguimos colocar porta na igreja, rebocar a igreja de cimento, isso sem eu ter colocado investimento financeiro nenhum. O único apoio que eu tenho dado à igreja é o apoio de discipulado, de formação de pessoas, de transformação de caráter, de princípios que até então não era levado em consideração e nem ensinado dentro da própria igreja. Isso começou a partir do pastor e de alguns jovens que nós fomos tentando resgatar, que faziam parte da igreja, mas que estavam de alguma maneira afastados da comunhão, né, da comunhão com os irmãos. E a partir daí nós começamos a fazer esse grupo, um missionário que tem me ajudado também, nós temos tido encontro com a liderança, com esses jovens, com o pastor, de discipulado, de acompanhamento, de andar junto mesmo com eles para ensinar essa teologia que pode transformar uma comunidade na África. Nós conhecemos com o pastor Cezinha em 2012 e ele, quando chegou cá, crescemos por muito na ajuda de discipulados, ensinos bíblicos também nos fornecido, e até neste momento a igreja está tendo alguns operários capazes por dentro dele, através do ensinamento que ele está a lançar. Necessitamos dar uma graça grande. Nenhum sacrifício que você fizer vai vencer a morte. Nós temos um problema sem solução. Que alcança a sua vida e alcança a minha também. Nós não temos como vencer a morte. E eu gosto muito desse texto do livro de Atos. Porque hoje nós celebramos a ceia do Senhor nesse momento.
grande necessidade da obra missionária em África hoje é um processo de discipulado eficaz. Então, durante muitos anos, foi se anunciado muito a mensagem em África por vários missionários, mas com muito pouca convivência com o povo. Então, o processo de discipulado eficaz, ele exige que o missionário se envolva com o povo, viva com o povo, coma com o povo, aprenda da cultura do povo. Por quê? Porque não só a mensagem, mas a vida que a gente tem para transmitir para a vida deles. Então, quando isso acontece, os africanos, eles começam a experimentar ou a colocar em prática aquilo que eles estão vendo e entendendo que é possível também na vida deles isso caber. E quando eles tomam essa posição, automaticamente eles também começam a experimentar as bem-aventuranças que o Evangelho traz para eles. E isso é o que faz uma mudança. Aquele caso, né, do salmista que fala: provai e vê que o Senhor é bom. Então, quando ele põe isso em prática, que ele está escutando e vendo na sua vida, ele começa também a experimentar. E, cara, isso produz uma transformação que é um processo irreversível. O cara realmente, ele prova do que o Evangelho oferece para nós, e automaticamente a gente começa a criar uma igreja realmente forte, com raízes, e que abandona o pecado, as tradições, a cultura, e muda uma nação. Aqui no município de Chocasmar, o Evangelho é praticamente zero. Não existe nenhuma referência de nenhuma manifestação cristã. Então, quando nós chegamos aqui, os primeiros frutos que nós fomos alcançando do trabalho de evangelismo, eles não eram frutos maduros para a gente começar a estabelecer uma unidade de PEP, né, para ensinar as crianças. Então, nós trouxemos para cá o Salvador e o Benamina, que vieram de Nampula como missionários educadores. Eles foram enviados de Nampula para ensinar e estabelecer essa unidade do PEP que nós temos aqui hoje em Chocasmar. A unidade do PEP aqui, ela funciona com 50 crianças, e as crianças vêm até a escolinha de manhã cedo, elas recebem uma refeição, elas recebem ensino e elas começam a aprender oficinas de início de alfabetização, de números, de musicalização, tudo com fundamentação bíblica. É uma estratégia que nós temos de começar a ensinar essas crianças já algumas coisas da pré-escola, para elas terem um acesso à escola já com algum nível de aprendizado, e também com alguma sementinha já plantada a respeito da palavra de Deus que elas aprendem aqui e que é o nosso foco principal nessa escolinha. Eu vivia na Nampula, mas já vivo em Chocas por missão da igreja. Estou como missionário educador, trabalho na obra das crianças para Deus. Cheguei aqui foi ano passado, 2013. Do princípio foi muito difícil na parte da linguagem com as crianças, porque as crianças daqui falam macua, então eu já tinha que levar aquelas e pôr para entender português. Deus está fazendo maravilha, por tudo aquilo que eu vim pensando, pedindo para Ele que fosse alcançada. Estou a ver que mesmo está a fazer milagre. E agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim, e creio eu que Deus vai desenvolver mais
aquilo que eu precisava. Essa estratégia de trazer os missionários educadores para iniciar as atividades do PEP, ela é fundamental para que haja uma eficácia tanto no trabalho de evangelismo das crianças, como no trabalho do próprio aprendizado delas, no que diz respeito à área pedagógica. Isso porque, como o Beni falou, essas crianças aqui, elas não têm conhecimento nenhum da língua portuguesa, que é a língua materna de Moçambique. Então ele, como missionário educador, ele tem que vir e fazer esse link do Makua para o português. Uma coisa que um brasileiro ou um missionário de uma outra nação não conseguiria desenvolver com eficácia igual ele consegue. Com 6, 8 meses de frequência aqui no PEP, elas já têm um desenvolvimento de português muito melhores do que os próprios adultos que a gente vê aqui na cidade de Chocas, que nunca tiveram esse acesso à educação ou a participar de um PEP quando criança. Nós estamos aqui agora no armazém para fazer compras para a Casa Nutri, para as crianças, né, que nós estamos atendendo. E no primeiro momento a gente vai comprar farinha. Essa farinha aqui com 10 quilos, que é a farinha de milho, que é muito usada aqui, tá 290 meticais esse pacote com 10, cerca de R$26, mais ou menos. A gente vai comprar também o leite, que é essencial, principalmente porque essas crianças têm pouco acesso à proteína. Então, nós vamos comprar o leite aqui em lata. O que está mais em conta aqui é esse aqui, que está 1.250 meticais. E também açúcar para completar. Especialmente dos 6 meses aos 2 anos de idade, a criança está em fase de formação cerebral. Por isso, a alimentação é muito importante para que ela possa suprir tudo o que ela precisa para se formar bem. No caso da criança que não tem alimentação adequada, ela acaba tendo um déficit cognitivo e isso atrapalha quaisquer outros tipos de trabalho que possam ser feitos com essa criança. O trabalho dos missionários é muito importante na questão da socialização e da evangelização. No entanto, a criança que já tem o déficit cognitivo acaba não conseguindo entender bem todas essas informações que os missionários vão poder trazer. Nisso entra a Casa Nutrir, que vai prevenir a criança de ter esse déficit cognitivo, ajudando ela a entender melhor o Evangelho e a ser uma pessoa melhor na sociedade também. Dessa maneira, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E nós somos muito agradecidos à Igreja Brasileira e às pessoas que vêm aqui contribuir com o seu conhecimento, seja na área da medicina ou em outra área, e pode juntar missões com a sua habilidade profissional. É muito bem-vindo e a gente é muito agradecido àqueles que estão aqui nos servindo dessa maneira. O projeto Ilha é uma nutrição, o projeto é orera, o calauira anamane é orera siwa, que vai o leite, anne basane anne hakalana, ninha na shima no hotel wa murima, de kanda uira ile projeto ren banata manna barera. Hoje aqui dentro da nossa estrutura de Chocas nós já temos uma igreja estabelecida, né, onde nós temos as reuniões domingos e culto das mulheres, culto dos jovens, essa estrutura do PEP, uma cozinha que nós estamos terminando de construir, umas salinhas novas do PEP que vão começar a funcionar a partir de julho. E o PEP tem uma estratégia muito boa que se chama PEP Vai. O que é o PEP Vai? Os missionários educadores, eles têm um calendário frequente de visita às casas das crianças, todas as crianças são visitadas e o evangelho é apresentado também para as famílias dessas crianças. Então o pai, a mãe, os irmãos, todas as pessoas da família, eles têm a oportunidade de receber a palavra de Deus através do programa PEP Vai.
e nós já temos frutos e resultados que foram gerados a partir desse programa. Aqui nessa pracinha é onde tudo começou. Na verdade, Chocas é conhecida como uma cidade de turismo. Então, assim, é uma cidade muito pouco povoada, né? A grande maioria são casas em bairros, em vilas espalhadas pela cidade. E o centro aqui, casa de estrangeiros que vêm para cá passar feriados, finais de semana, enfim. E eu, juntamente com o pastor Júnior, que é o pioneiro do trabalho aqui, começamos a vir esporadicamente e nessa pracinha aqui a gente tocava violão e chamava as pessoas para escutar uma mensagem de Deus, né? Falar sobre o Evangelho. E aos poucos foram chegando alguns jovens, o Mucito é fruto desse trabalho, o Fairuk, e começamos então a fazer um trabalho depois de discipulado. Deus me trouxe aqui na Carupea, no Secore da Carupea, que Deus trouxe o pastor Cezinha aqui em Moçambique para mim, e eu entendo que preciso de ser discipulado, que Deus tem um propósito na minha vida e Ele tem me ensinado muito sobre o meu casamento, sobre a minha vida futura, sobre o sentido de ser o crente, de ser discípulo de Jesus, e eu me sinto muito feliz pelos ensinamentos que Ele tem me dado, que nunca passei esses ensinamentos na verdade, e Ele tem sido um exemplo na minha vida. Quando eu vejo Ele, eu vejo como um guerreiro de Deus, eu como sendo homem que quer seguir Jesus, e eu tenho levado alguns exemplos dele, aquilo que ele tem me ensinado da parte de Deus. E sem mais, eu agradeço muito a presença dele neste lugar e a presença dele na minha vida. Isso tem marcado muito mesmo o meu ser discípulo de Jesus. É um privilégio muito grande para mim poder trazer e anunciar a mensagem do Evangelho aqui nesse lugar. Chocas é um lugar até então ainda 100% de influência islâmica e com uma resistência muito forte à pregação do Evangelho. Acreditamos que a partir do trabalho que nós começamos aqui, o Evangelho vai se propagar aí, né, para outros cantos ainda não alcançados. Que trabalho lindo que é esse do Povos e Línguas. Se você gosta, eu vi muitas mensagens aqui de todo mundo falando, né, desse trabalho aqui, parabenizando, né? Que bênção. Que Deus continue abençoando essa missão de levar o evangelho puro para essas pessoas. A Delva escreveu. Glória a Deus, que maravilhoso ouvir isso. Senhor Jesus, a Regina aqui participando. Tem muitas pessoas aqui deixando mensagem, acompanhando. E você pode acompanhar esse trabalho na íntegra e, claro, apoiar também, seguindo-os no canal do YouTube Povos e Línguas. Lá tem nós estamos seguindo uma ordem, né? Mas lá tem vários trabalhos também que eles produzem e é muito bonito mesmo, gente. Vale a pena. E agora a gente segue. Lembra que eu avisei que neste fim de semana tem aniversário da SAF? Então, tem. E olha só quem está aqui para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre essa programação. A presidente da SAF, Luciane Fonseca, que está aqui com a gente. Olá, Lu, tudo bem? Seja bem-vinda ao Tudo Mais. Olá, Graça e Paz. Bom dia a todos, é um prazer. Lu, se quiser centralizar um pouquinho a câmera para aparecer, ou o legal, se você conseguisse virá-la na horizontal, eu acho que... deixa eu ver. Não, pode deixar reto, pode deixar, vamos manter. Tá certinho, agora eu tô vendo seu rostinho. E, Lu, aniversário, né? 117 anos da SAF, dessa Sociedade Auxiliadora Feminina aqui de Pinheiros. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que tá a programação para este fim de semana. Assim, é um prazer, né? É uma alegria poder fazer parte desse ministério, que é o Ministério Feminino, né? Da Presbiteriana. E as comemorações serão em forma de gratidão mesmo, né? Nós teremos um culto às 19 horas,
onde o nosso pastor ele vai conduzir esse culto, né? Um culto de gratidão ao Senhor. E também nós teremos a maestrina Beth, que vai entoar louvores em comemoração a essa data, e toda a sociedade vai estar presente, né? Toda a sociedade auxiliadora feminina, sendo que desde o comecinho da manhã nós vamos estar comemorando, agradecendo ao Senhor em todos os cultos. Nós teremos uma mesa ali, uma ilha, né, onde nós ficaremos conversando com as irmãs, falando sobre a SAF, convidando as irmãs para fazer parte desse ministério. Creio que vai ser benção, tirando foto. Ai, que legal, vai ser um momento muito animado, com certeza. E assim, para a gente adiantar quem está nos acompanhando, às vezes tem aquela curiosidade, né? Quem pode participar da SAF, a partir de que idade, o que eu posso ajudar na SAF também, né? Você consegue nos orientar quanto a essas informações, Lu? Sim, claro, excelente pergunta. O Ministério, você começa a participar da SAF a partir dos 18 anos e aí vai sem limite, né? Graças a Deus, esse ano nós tivemos a inserção de várias sócias mais jovens, né? Trazendo, revitalizando, né? E assim, contando com a experiência das mais velhas. Nós temos várias frentes de trabalho, trabalhamos com secretarias, né? Nós temos secretarias de social, secretarias de missão, de evangelismo, né? Nós temos muitas secretarias. Então, assim, a irmã ela vai escolher qual a secretaria que mais se encaixa ao perfil dela. Lógico que quem vai direcionar tudo isso é o Espírito Santo de Deus, né? Uhum. Fora os projetos, né? Que a SAF participa, né? E são muitos, né? Toda quinta-feira, inclusive ontem, vocês estiveram lá preparando uma comidinha bem gostosa para a equipe do Projeto Resgate visitar, né, fazer o trabalho missionário à noite. Toda quinta acontece e a SAF está sempre ali junto, apoiando. E tantos outros trabalhos, né, Lu? É verdade. Graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio de poder ser atuante na obra do Senhor, né? Recentemente, nós começamos um trabalho agora com a Junta de Missões, né, em Guiné-Bissau, né, a SAF também tem parceria. Então, assim, são, graças a Deus, bastante trabalho mesmo. Ai, que bênção, Lu. Tem mensagem chegando aqui, a Sheila Cristina, parabéns, SAF, amo. A Bruna aqui, glória a Deus, crescendo com Maína, glória a Deus, bom dia. E então, assim, você vê que todo mundo aqui participa, tem muita gente aqui que eu acredito que seja da SAF também, que está participando hoje da programação. Lu, um beijo grande, que Deus abençoe, tá, o ministério, todos esses trabalhos, a vida de cada uma envolvida e que ela venha crescendo cada vez mais pessoas cheguem, né, e participem. Então, eu gostaria só de reforçar, o culto de agradecimento, ele acontece no domingo, no culto das 19 horas? Isso, às 19 horas. Se você me permite, só gostaria de aqui colocar, né, a nossa diretoria, que são mais 4 mulheres, a Miriam Gomes como vice, a Wellen como primeira secretária, a Ana Valéria segunda secretária, e a tesoureira, que é a Adriana Honório. Então, gostaria de convidar todas as mulheres, né, que fazem parte da presbiteriana a vir somar força nesse ministério. Amém. Isso aí, fica o convite para você que está em casa acompanhando, viu, gente? É um ministério super, super atuante e que está completando 117 anos. E eu acho que, não vou dar spoiler não, mas está sendo preparada uma matéria muito especial para contar um pouquinho a história desse ministério. Lu, um beijo grande, Deus te abençoe todas vocês também que estão à frente, né, desse trabalho, que Deus continue derramando bênção na vida de vocês, dando sabedoria aí para vocês continuarem fazendo esse trabalho que é com tanta excelência, né? Amém, obrigada. Eu agradeço a IPPTV e a igreja, né, por apoiar a SAF nesses 117 anos. Muito bom, obrigada, parabéns. Palminhas aqui representando por todos. Amém. E a gente segue agora. Gente, nós vamos para o nosso Perguntados. Tá preparado? Depois de você aí ouvir, receber esse convite maravilhoso para estar aqui na igreja, né? A gente segue a nossa programação. E eu tenho perguntinha para você. Vamos lá, solta na telinha aí. Quem
é popularmente conhecido como o apóstolo do amor? Opção A, Paulo. Opção B, João. Opção C, Tiago. Qual desses aí é conhecido popularmente como o apóstolo do amor? Eu conto com a sua participação. Deixe sua mensagem aqui no chat, que daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Foi uma alegria bom, ter água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. Uma bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa que eu tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa, a água que aqui nós não tem, o período da seca aqui nós sofremos bastante sem água e foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. Falar de agradecimento a ele, a Deus e eles, fiquei muito alegre de cavar o poço aqui. Eu fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles, fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil, aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui, não é fácil, para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus, porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Olá, estamos de volta e vocês aqui super participativos. Eu tô gostando, hein? Daqui a pouquinho já tô vendo as pessoas respondendo aqui, ó. Já a gente vem para a resposta do nosso perguntado de hoje. Mas antes eu quero falar da Quali Vinil, parceiro nosso aqui da IPPTV, parceiro que tem feito a diferença. Você que está buscando aí uma solução para o seu projeto, quer pintar, remodelar o ambiente, tá querendo tintas de qualidade, ó, acesse o site qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo, entre em contato com eles, porque eles têm um atendimento personalizado, gente. Tem um equipamento lá que eles conseguem com você
chegar no tom de tinta que você tanto quer, de um jeitinho muito legal e bem profissional e tecnológico. Olha só que bacana! E a gente segue aqui agora, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é um dia que a gente começa ali a procurar o que fazer, opções de lazer, ainda mais você que está aqui em São Paulo. Se você está vindo a passeio e está sem programação exata, ou ainda tem um buraquinho ali, cabe mais um local para visitar, ou se você é daqui e já sabe o que eu vou fazer, né? Às vezes a gente esquece, tá em São Paulo, acostumado na rotina. Luísa Carniel tem uma dica para você aí do nosso quadro Sair Mais. Oiê, eu sou a Luísa Carniel e hoje eu vou trazer uma dica de lazer e cultura para você. E aí, bora sair mais? Bom, a dica de hoje é que após 9 anos, quase uma década fechado, o Museu do Ipiranga reinaugurou e você precisa conhecer. Eles estão com ingressos gratuitos até dia 6 de novembro, mas eles estão sendo bem concorridos, então você precisa ficar atento, porque toda sexta-feira às 10 da manhã lança novos lotes e você precisa guardar ali o seu. É necessário o comprovante de vacinação para entrar no museu, então não se esquece disso. Bom, o museu são mais de 12 exposições, sendo 11 de longa duração, então, por exemplo, Memórias da Independência, sabe aquele quadro de Dom Pedro, as margens do Ipiranga proclamando a independência? Tá lá, você não pode deixar de ir. O museu também conta com um jardim francês, que fica aberto das 11 às 8 horas da noite. Então você pode ir, por exemplo, fazer um piquenique, não necessariamente ir ao museu, mas ir lá, fazer um piquenique, curtir o jardim, curtir o dia bonito aqui em São Paulo. Então, olha, tem muita coisa bacana para fazer ali. Então não deixe de ir, é um dos maiores museus da América Latina. A gente tem que aproveitar essa oportunidade e ir conhecer obras brasileiras. Bom, o endereço é Rua dos Patriotas, número 20, bairro Ipiranga. O museu fica aberto de terça a domingo, das 11 às 5 da tarde. Então é isso, não deixe de ir, eu tenho certeza que vai ser um passeio muito bacana para você e para toda a sua família. A dica de hoje fica por aqui, até a próxima, tchau, tchau! Obrigada, Luísa, pela dica de hoje. Eu que tô com vontade de ir nesse passeio já, vontade de sair daqui, ó, depois, ó, já ir à tarde lá dar um passeio, conhecer esse espaço que tá lindo. Eu vi vários posts aí de pessoas que foram lá, que visitaram e colocaram. Só aumenta a nossa vontade de ir lá, né? Mas é preciso, acho que, fazer o agendamento pra gente conseguir garantir essa visita aí. Mas, ó, ótima dica, hein? E a gente segue agora com a nossa editora Ezion, a nossa editora missionária. Você que quer uma dica de leitura e não sabe qual livro, bem, temos esse aqui, Somente pela Graça, de Charles Spurgeon. E por que ele é a minha dica de hoje? Assista aí. Somente pela Graça, de Charles Spurgeon, é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível, e o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editorezion.com.br e adquira o livro Somente pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. Gostou, né? Ó, tô com o meu aqui em mãos. Não, esse aqui não é o meu, não, mas esse aqui é o da TV. Mas você pode acessar o site agora mesmo, editorezion.com.br, e já garantir o seu. Essa é a minha dica, hein? Ó, uma leitura fácil, gostosa, tá muito bonito esse livro. Ó, presente, tá? Fica só uma dica aí, hein? E a gente segue agora com o nosso Perguntados, hora da resposta, gente. Você que participou, agora é a hora. Eu vou ler, hein? Eu vou ler. Se liga aí na perguntinha que tá na telinha.
Muito bem, a gente segue aqui agora com a pergunta que está na tela. Quem é popularmente conhecido como o apóstolo do amor? Opção A, Paulo. Opção B, João. Opção C, Tiago. E aí nós temos algumas pessoas participando. Deixa eu ver aqui onde começa. A Delva, letra B. Lise, B. O Paulo colocou João é o apóstolo do amor. Aparecida Parra, B, João. O Musen também participou. João, Leandro, Crescendo. Leandro aqui colocou o quê? João também, todos. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver mais. O Paulo Viana colocou João, apóstolo do amor, único discípulo que morreu de morte natural. A Sheila, João. A Cleide também aqui participou, e ela também é da SAF, está mandando um parabéns para as mulheres da SAF daqui. E deixa eu ver quem mais. A Cleude Rocha, João. Vamos lá, então, a resposta. A Geni também, João. Resposta correta na telinha já está ali, gente. É João. Referência bíblica, João 13:23. Você pode ir lá agora mesmo e já fazer essa leitura aí, garantir a sua leitura do dia. E, claro, né, se inspirar nesses apóstolos aí que tem tanto para nos ensinar, nos ajudar. E por falar em amor, por falar em inspirar, nós vamos agora para o nosso tema do dia. E nós vamos falar sobre isso mesmo, gente. Você tem noção de como você fala, da forma como você fala, pode impactar diretamente a vida do outro para o bem ou para o mal, né? Assim acontece muitas vezes, dependendo da forma como a gente fala. E para falar, para a gente conversar sobre esse assunto hoje, eu convido você também, chegue mais na nossa roda de conversa aqui, né? Nesse momento, eu vou conversar com ela, né? Com a nossa querida Sandra Paiva, que é cristã, esposa, mãe, educadora, coach, mentora de mulheres e mães, tá? E ela tem um currículo muito grande. Ela mandou, a gente estava conversando, eu falei, não, eu vou usar tudo, porque, né, quando a gente tem um currículo, quando a gente realiza um trabalho, a gente precisa divulgar, precisa falar. E ela é sempre uma querida que está aqui com a gente na IPP TV, nos auxiliando em temas de comportamento, em temas como estes, que com certeza só vem para auxiliar, ajudar os nossos relacionamentos. Sandra, seja muito bem-vinda hoje ao Tudo Mais. Obrigada. É sempre bom estar aqui com vocês. Que bom, Sandra. Ó, e a gente começa agora a nossa conversa nesse tema que eu acho que é muito pertinente, né? E difícil, né? E difícil, muito difícil. É verdade. Né? É um desafio, né? Mas por que será que quando a gente fala nos relacionamentos, no diálogo, no cuidado um com o outro, na fala, né? Por que é difícil, Sandra? Você consegue... Porque a gente fala de sentimentos e emoções. E isso não é muito fácil. A gente, quando você tem uma conversa difícil para ter com alguma pessoa, tem um livro que fala assim, e chama exatamente Conversas Difíceis, ele diz assim que uma conversa difícil é igual você soltar uma granada. Né? Não, mesmo que ela seja pintada de ouro, tal, ela vai trazer danos e algumas consequências. E também não falar é ficar com a granada com o pino tirado na mão. Quer dizer, vai explodir em algum momento. Né? Então a gente precisa aprender a se preparar para essas conversas, mas entender que as conversas difíceis elas não falam de fatos. Do que aconteceu, elas falam de como a gente se sentiu com o que aconteceu. É isso mesmo. É realmente, quando você parte para um diálogo, as falas é sempre como, podia ter falado de outro jeito, a forma como você falou me machucou. Então a gente fala, você fez isso, eu estou contando um fato, mas eu não estou dizendo para o outro como aquilo me impactou, que sentimento aquilo reverberou em mim, né? E principalmente quando eu falo do meu sentimento, depois é a hora de escutar o sentimento do outro. Será que a gente está pronto para escutar a dor, a raiva, o sentimento do outro? É um desafio. É um desafio, Sandra. Mas o bom é que a gente pode aprender, né? Eu acredito que é possível, né, em toda situação difícil, talvez não em curto prazo, mas às vezes em médio e longo prazo, há um aprendizado dessa situação, quando há esses ruídos, essas mágoas na fala?
Não, com certeza. Uma coisa que eu sempre falo, né, para quem passa pelos meus atendimentos, assim, quão importante é você fazer lições aprendidas daquilo que aconteceu e daquilo que você viveu, né? Então, se alguém foi ríspido com você ao falar, e depois corrigiu a situação, o que você aprendeu com isso? O que você pode fazer diferente numa próxima vez? Porque senão a gente vai enfiando debaixo do tapete, né? E aí, uma hora, quando eu tiro o tapete, tá aquele monte de mágoas, frustrações, dores, e aquilo aí a gente não dá conta daquilo, né? Então a gente aprende sim. Tem muita literatura boa hoje no mercado falando disso, né? A gente aprende na Bíblia. Sim. Né? Quando Deus fala com Adão e Eva, quando eles pecaram, né? Deus não chega no jardim do Éden falando assim, olha o que vocês fizeram. É bem uma atitude humana nossa Não ter esse comportamento, isso, Deus né? pergunta, por que vocês estão escondidos? E aí ele dá a oportunidade de Adão e Eva expressarem o que aconteceu. Apesar de que Deus sabia de tudo. Né? Então, é importante a gente poder começar uma conversa com perguntas. O que aconteceu, né, com você para que isso fosse feito? Aí a gente dá a oportunidade do outro de revelar a intenção. Porque a intenção que não é comunicada, ela é uma granada. Porque eu posso pensar o que eu quiser. E a intenção é invisível. Olha. Não é? Eu posso chegar aqui para você e falar assim, Tainá, você não entregou o trabalho que precisava no tempo e agora vai atrasar tudo. Olha só, que você vai fazer com isso? E você não consegue saber qual a minha intenção com essa conversa. Talvez a minha intenção seja, Tainá, temos um problema que a gente precisa resolver juntas. Então, juntas, ela está dando a oportunidade de juntas resolverem e não ficar com o problema e a mágoa. A intenção é eu demonstrar para você como eu estou angustiada. Tainá, eu estou angustiada, olha só o que aconteceu. Você atrasou o trabalho, como é que a gente entrega isso agora? E aí é diferente. Né? Muda tudo. Muda todo o cenário, né? Mas é preciso aprender, estudar, fazer as lições aprendidas, olhar para o outro. Olhar para o outro. E sabe, tem um versículo que eu até coloquei aqui, Sandra, que eu acho que muitos usam ele, um trechinho dele, né? Que quando acontece essa situação, a pessoa já fala, a boca fala que o coração está cheio, né? Aí eu separei para a gente ler Lucas 6,45, que fala assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E quando a gente põe isso na prática, em qualquer situação, cabe. Isso. Cabe. Cabe. É difícil, mas cabe, né? Então, eu acho assim, quando você vai numa conversa difícil, uma boa pergunta é falar assim, o meu coração está cheio de quê? Antes de começar. Antes de começar. Né? Do que o meu coração está cheio? Porque fala assim, o homem bom. O que é um homem bom? Um homem bom não é um homem perfeito. Exatamente. É um homem bom. Né? Mas a gente acha que é o perfeito, que faz tudo certo. Não, quando a gente não faz as coisas certas, a gente corrige. Né? Mas fazer essas perguntas e refletir sobre o que o versículo está falando é muito importante. Então, assim, eu estou muito brava com o meu marido, ou com o meu filho, ou com alguém do trabalho. Claro que o meu coração vai estar cheio de mágoa, de ressentimento, me sentindo injustiçada. Então, quando eu pergunto o que eu estou sentindo, o que meu coração está cheio, é a primeira porta que eu abro para falar de sentimentos. Né? E tentar entender e acolher esses sentimentos. Eu agora estou com muita raiva, não é a melhor hora para falar. Saber o que a raiva produz na gente. Né? Sede de vingança.
Sempre. Não é? É, mas é o primeiro pensamento que vem. E quando eu começo a conversar com o meu próprio sentimento, eu falo assim, mas sede de vingança, é isso que eu quero nessa conversa? Não. É, porque o que isso vai levar, né? Qual o resultado disso no final, né? Porque a boca fala, assim, daquilo que o coração tá cheio. Não tem como. Ai, gente, não tem... Gente, mas não foi intenção, não era isso que eu quis dizer, é um perigo, E muitas né? vezes não é a intenção mesmo, só que eu não comuniquei qual era a minha intenção. Exatamente. E a nossa intenção é invisível. Olha, essa foi a parte que eu acho que foi uma viradinha de chave, assim, né? Que acho que faz a gente até pensar um pouquinho se a gente tem algo pendente ou tem algo que aconteceu aí no meio do caminho, né? A gente tentar sensibilizar isso com essa parte mesmo, porque o sentimento ele é invisível. E se a gente não dá a chance do outro falar, dependendo da abordagem, a gente vai ficar sem saber a vida toda também, né? E isso não quer dizer que a gente não possa ter conversas difíceis, né? A gente só tem que lembrar que numa conversa difícil, o conflito vai aparecer. E como eu estou preparada para lidar com esse conflito. E aí tem umas dicas. Aí que eu quero. É porque, sabe o que é interessante? A gente fala assim, a gente tem que estar preparada, a gente tem que pensar. Aí você fala assim, é verdade, legal. E agora, como José, faço o como quê, é que a gente né? faz? Eu não vou ter tempo de ler todos os livros. Tem algumas diquinhas aí que nos auxiliem, Sandra? Tem, e ela está num livro muito legal que vocês podem comprar, chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele fala muito sobre a questão da intencionalidade e de como a gente se faz. São 4 passinhos fáceis. Primeiro, a gente faz o exercício de observar o que está acontecendo. Sem julgar se aquilo está certo, está errado, está bom, não. Mas assim, eu vou observar. E aí eu vou ver o que essa observação gera em mim. Sandra, que sentimento isso me traz? E dentro desse sentimento, qual a necessidade que não está sendo suprida naquela hora? E aí eu comunico um pedido. Então, um exemplo. Vamos dizer que você chegou na sua casa depois de um dia exaustivo e a pia está lotada de louça. Isso não acontece, né? E o que normalmente a gente faz? Por que vocês não lavaram a louça? Vocês não me respeitam? Tudo eu nessa casa, sou só eu que faço isso. É essa nossa conversa difícil, né? Exatamente. Então, aí agora o segredo é você olhar e falar assim, tá. O que eu estou observando é que a pia está entupida de louça. E quando eu chego do meu trabalho e vejo isso, eu me sinto muito irritada. Porque eu também tenho necessidade de descansar. Vocês podem, por favor, lavar a louça antes de eu chegar? Tá, olha como muda. Não é? Eu não xinguei ninguém, eu não acusei ninguém, eu só falei de mim. Né? E quando a gente faz a comunicação do pedido, a gente também tem sempre que lembrar que pedido não é uma ordem. Pode haver uma negativa do outro lado. Sim. E aí eu tenho que conversar. Tá, você também é difícil para você ou você também não gosta de lavar a louça. Como que a gente resolve isso? Aí você está dando a oportunidade de juntos construírem uma solução. Construir uma solução. Que isso também gera um vínculo, gera um bom relacionamento, de confiança, de trabalho em equipe mesmo, né? E eu não descarreguei no outro a minha raiva, a minha frustração, a minha necessidade de descansar. Eu só comuniquei, eu também tenho essa necessidade de descansar. Mostra para o outro, é aquilo que você falou no comecinho do cuidado com o outro. Né? Porque ele vai se preocupar. Às vezes é muito comum na vida, a gente está muito no automático e não perceber o outro, né? E não que ele não saiba, ela fala, mas eu trabalho, ele não sabe, mas às vezes ele não, a ficha não caiu, né? Referente a essa necessidade mesmo. Ele não consegue imaginar se ela está cansada, se ela está indisposta ou disposta, não dá para saber. Então, esses são 4 passos importantes e a gente treina isso, a gente aprende a usar. Vai usar sempre? Não.
Tem horas que a bola vai escorregar e tal, mas se escorregar e eu pisar na bola, eu posso voltar. Olha, você lembra aquele dia que eu briguei, fui grosseira, falei palavras que não devia, né? Lembra aquele dia? É porque aí eu recomeço a conversa. Quando eu chego em casa e vejo isso, me dá um desânimo, porque eu também chego com vontade de descansar. É importante para mim ter esse momento. Então você resgata os passos, ó, eu observei, falei de como eu me sinto, né? Falo da minha necessidade, falei assim, como é que a gente resolve isso juntos? Muda completamente o quadro, né? Isso serve para falar no trabalho, com o chefe, com o marido. Olha só, acho que cabe em vários lugares. Mas agora, Sandra, tem um desafio. Recebi a pergunta aqui da Geni. Ai, meu Deus. Essa hora que tira, tipo, tá indo bem, né? Olha como é bom. Mas aí a Geni vai e me manda uma pergunta assim. E quando a gente cansa de perguntar o que fizemos, e a pessoa se recusa a responder ou dar respostas vagas? Quando você está tentando manter esse diálogo, mas o outro não está disposto a conversar, a ajudar, né? Então, de novo, você pode voltar e falar para ele assim, olha, eu estou vendo que você não está disposto a conversar neste momento. É importante para mim. Quando que a gente pode conversar? Tá. Porque a gente não consegue forçar o outro a falar. Essa é a vontade que a gente tem, né? Mas a gente não consegue forçar o outro a falar. E quando o outro está dando resposta vaga, ele está te sinalizando de que ele não está pronto para conversar. Então não vai adiantar nem forçar naquele momento. Não vai adiantar. E aí, Geni, você tem que ver se a forçada na conversa não está numa necessidade sua de ter razão. Que a gente também faz muito. Isso acontece. Que eu acho que entra... E aí, quando é que a gente pode ter esse bom senso de saber se é realmente algo honesto, válido, que eu estou querendo resolver, ou se é algo mais direcionado ao meu eu, o meu orgulho, o meu egoísmo, às vezes, né, de querer ter razão, É ser tão bom ter juíza, razão, né? Ser dona ali eu estou vendo toda a situação, eu quero falar. Eu quero que seja assim. Mas como é que a gente pode ter esse bom senso mesmo de filtrar e saber qual que é o limite ali? Para que caminho eu estou querendo ir? Se é para resolver mesmo ou se é algo pessoal? Porque às vezes quando é algo pessoal, são conflitos que às vezes não tem fim, né? Eu sempre falo da questão do autoconhecimento, né? Investir no autoconhecimento, saber quais são as suas características, boas e ruins, né? Todos nós temos dois lados. E como eu lido com essas características ajuda muito. Né? Porque quando a gente não consegue falar da gente mesmo, não consegue olhar para os nossos sentimentos e avaliar os nossos sentimentos, é difícil a gente avaliar o do outro. E aí é difícil eu ter o olhar para o outro, para o próximo. Né? A Bíblia fala, né, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Então, assim, se a gente não se amar, eu não tenho capacidade de amar o próximo. Se eu não me conhecer, eu também não vou conhecer o próximo. Sim. Então, entender qual é a minha necessidade é um trabalho de autoconhecimento. Né? É um trabalho da gente colocar isso diante de Deus também. Falar assim, Deus, eu preciso entender como eu funciono. Por que eu preciso sempre ter razão? Qual a necessidade minha que não está sendo suprida, que eu quero suprir com a razão, tendo razão? Né? Então, essa conversa é importante. E às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa de ajuda. Autoconhecimento não é uma coisa que a gente faz sozinha. Eu ia falar isso agora, né? Muitas vezes a gente não tem as perguntas certas ou o esclarecimento correto, né? Uma visão de fora de nós para poder chegar a isso, né? Então, a gente precisa ou de um terapeuta ou de um conselheiro, né? Alguém que possa trocar ideia com você, alguém que tenha um pouco mais de experiência, se for um conselheiro de vida que possa te mostrar alguns caminhos e até te dar um feedback genuíno de como você age, né? Às vezes a gente não percebe como a gente age, a gente percebe como o outro age, mas a gente não percebe como a gente age. A gente
tem dificuldade de se enxergar muitas vezes, né? Não é fácil, não. Eu imagino, gente, eu imagino. Sandra, agora assim, pra gente já caminhando aí para o nosso encerramento, assim, quando houve esse momento de mágoas, né? Não pensei muito, ou já um relacionamento antigo, familiar, e são N situações recorrentes. Qual que é o melhor caminho ali para reestruturar esse relacionamento, para restaurar? É dar um tempo, muitas vezes? É alguém dar o primeiro passo, depois de ter feito toda aquela análise que você falou, né? Às vezes a gente precisa dar um tempo, sim. Mas esse tempo precisa ser calculado. Porque o tempo não cura feridas. O tempo não cura mágoas. Né? Ele só deixa lá no canto. E aquilo pode crescer. Mas às vezes se afastar um pouco é importante porque a gente não está conseguindo lidar com aquela confusão de emoção. E alguém precisa dar o primeiro passo, sim. E para haver uma reconstrução no relacionamento, não há sem perdão. Perdão. Não tem como, sabe? Não tem como a gente lançar a mão de uma conversa triste, difícil, que gerou uma mágoa, se eu não estiver pronta a perdoar. E aí, gente, é se derramar debaixo do perdão de Deus, sabe? Falar assim, me ensina. Perdão é um mandamento, é uma decisão. Agora, é um processo. Depois que você toma essa decisão, começa o processo, né? De perdoar e de cura. Porque como é que você vai conversar sobre... Imagina, se eu te magoei, né? Como é que você vai conversar comigo se você não estiver disposta a perdoar aquilo que eu fiz e eu disposta a pedir perdão? Dizer, ai, Tainá, eu sei que eu pisei na bola com você. Eu fui dura, ou eu não falei da forma correta, ou eu falei de você o que não devia, né? Pensei errado e aí comuniquei errado. Como é que você vai poder fazer isso se eu também não tiver essa disponibilidade? Então, é uma via de duas mãos. E aí vai se construindo uma relação genuína. Né? E eu vou pensar em você, e você vai pensar em mim. Como é isso? E às vezes vai precisar de um mediador, porque senão a gente vai se pegar. Acontece. Claro que acontece. A gente não pode romantizar as coisas, né? Verdade. Mas saber, olha, para eu resolver isso com a Tainá, a gente vai precisar de um terceiro aqui que ajude a traduzir. Olha, Sandra, Tainá está falando isto. Né? Não distorce. Não distorce. É isso que ela está querendo dizer. Né? E aí vai encaixando. É isso mesmo. Ai, Sandra, obrigada por compartilhar com a gente, né, esse tema, por trazer essas formas, né, opções, né, dicas de como a gente melhorar a nossa comunicação, nossos relacionamentos no trabalho, em casa, são tantos na igreja, são tantos ambientes. Na igreja, né? Como acontece. Também. Claro. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, né? Sua página, eu sei que você tem uma página, um site, né? Para quem quiser conversar, quem quiser conhecer o seu trabalho, ou até mesmo, né? Ter esse acompanhamento. Para esse momento, né? Meu Instagram é @SandraCaruzzoPaiva. Lá eu escrevo muito sobre autoconhecimento, principalmente para mulheres e mães. Meu site é www.sandrapaiva.com.br. Lá tem o meu trabalho que eu faço nas empresas em cima desse trabalho de comunicação, de integração, né, de autoconhecimento. Então, me procura por lá. Ai, muito obrigada, Sandra. Obrigada a você. Sempre muito bom, viu? Amei a nossa conversa. E depois que a gente escuta, né, tudo isso, assim, eu não sei você, deixa eu até olhar aqui nas mensagens, né, aqui a Clara Sueli colocou, tem muitos próximos difíceis, né, tem muitas pessoas, o próximo sendo pessoas difíceis, né. Com certeza, pessoas às vezes não são fáceis. Nós somos difíceis também, né, nós somos o próximo de alguém muitas vezes, é importante a gente ter esse esclarecimento, é importante a gente se conhecer, como a Sandra falou, né, que aí eu acho que já muda tudo, você se conhecer, você observar a situação, entender o porquê que aquilo está tão complexo, para
depois de ter isso estruturado, gente, é uma estratégia, ó, eu entendi, né? Claro, é uma claro. estratégia, precisa de estratégia. Não dá pro improviso não, é arriscado. Não, no improviso vai dar sempre ruim. Aí, ó, é isso, o improviso não funciona. Vai dar sempre ruim. E assim, e até mesmo quem for intermediar, se for algum amigo, alguém que a pessoa quer envolver, tem muita sabedoria, né? Evitar tomar esse partido para tentar ver a situação de fora mesmo, né? Porque a ideia é isso, né? A harmonia, é esse bem-estar, né, Sandra? E conversas difíceis não é uma coisa que a gente tem todo dia. Então dá pra gente se programar. É verdade. Não é? Sim. Se você vai ter que ter uma conversa difícil com um subordinado seu, ou com seu chefe, ou com seu pai, não é sempre que acontece. A gente não está falando de briga, né? A gente está falando de conversa para resolver. Exatamente. Então, como é que eu me preparo para essa conversa? Então, dá sim para se preparar, né? Ó, gente, ó, respira, ore, a oração. Busque conhecimento e começa a fazer. E você vai acertar na primeira? Talvez não. Mas não desiste. É, isso mesmo. Não desiste. Muito bem. Não desiste da situação e não desiste da pessoa. E não desista de você também. De você. Muito bom, Sandra. Obrigada mesmo. Que Deus continue. É sempre muito gostoso estar aqui. Eu também gosto muito. Que Deus continue abençoando muito o teu trabalho, o seu ministério, tua família, que é muito especial para todos nós. E eu agradeço muito a sua participação, que esteve aqui com a gente também, deixando uma mensagem, ó, que Olho colocou, me ajudou muito, gostaria muito que a minha esposa ouvisse também, sem eu mostrar. Deus abençoe meu casamento. Às vezes, a gente tem que mostrar, tem que compartilhar o conteúdo, né? Se você gostou, fez bem para você, compartilha com alguém. Isso é muito importante. Muito bom. É verdade, viu, Kelly? Então, já pode compartilhar com ela, fala que foi uma indicação nossa. Semear esperança para os outros, né? Sim. Quando a gente compartilha coisa boa, é isso, estou semeando esperança para o outro. Exatamente. E é isso que nós pedimos também com o canal aqui do YouTube. Compartilhe a IPPTV, tem conteúdos bons que vai falar com certeza muito ao seu coração, não só referente a esse tema, mas tantos outros temas que sempre estão ali, né, à luz das Escrituras. Então, que Deus continue abençoando muito a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, a sua família, todos aí a quem você convive, né, e que você ama. Um beijo grande, uma ótima sexta-feira e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau.